Chegamos na hora de escolher os vinhos. E você deve estar se perguntando, que imensidão de vinhos eu tenho à disposição? Quantos tipos, quantas variedades, quantos rótulos diferentes. Isso é um verdadeiro quebra-cabeça para quem não conhece. Mas existe uma maneira simples de você poder escolher o vinho. Não se esqueça, em primeiro lugar, não há o melhor vinho do mundo. O melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Os vinhos que nós vamos indicar para o queijo de vinho que nós vamos comer hoje, daqueles que você já viu no outro programa em que nós separamos todos os queijos, são vinhos simples, são vinhos fáceis de beber e são vinhos muito correntes. Para a introdução, quando nós chegarmos na casa, estivermos todos reunidos, quisermos fazer algum petisco antes de sentarmos à mesa para nos servirmos de todos aqueles queijos, talvez comer uma fruta seca, ou mesmo um canapé pequenininho, uma pasta preparada à base de queijo que sirva. Para este tipo de comida, não é necessário você já logo de cara começar com um vinho tinto. Se te agrada, tudo bem, mas inicie sempre com um branco. No caso, as uvas Chardonnay e Sauvignon Blanc são as duas grandes uvas que hoje em dia o mercado mundial elegeu como as mais requisitadas e as mais admiradas. E são muito boas para acompanhar estes queijos de entrada que você irá servir. Então vamos ver aqui, por exemplo, nós temos a uva Chardonnay e a uva Sauvignon Blanc em várias apresentações de vários produtores. Se você gosta de um vinho que tenha muito mais aromas, um vinho que lembre muito fruta, principalmente fruta tropical, Sauvignon Blanc é uma uva que se adaptou muito bem no Brasil, se adaptou muito bem na América Latina. Tanto chilenos, argentinos e brasileiros conseguem fazer verdadeiros milagres com essas uvas. Se você prefere um pouco mais encorpado, um vinho branco que tenha aromas também de frutas, mas não tão pujantes, mas que na boca seja mais marcante, vai de Chardonnay. Chardonnay é a rainha das uvas brancas, é de origem francesa esta uva, porém ela também se adaptou muito bem na América Latina. Passando para os tintos, o que você deve fazer? Talvez escolher um tipo só de uva. Comece com uma uva tinta, ou um Cabernet, ou um Merlot, ou um Malbec, ou um Taná, para que não haja muitas misturas. Eu recomendo particularmente os vinhos da uva Merlot. Merlot é praticamente um coringa. Esta uva Merlot é praticamente um coringa para combinar com todos aqueles outros queijos mais especializados, até mesmo aquele queijo apimentado que a gente escolheu para o final da degustação. Se você quer um Merlot comum, você tem aqui. Se você quer um já reserva especial, então você tem, por exemplo, este aqui, que já é um vinho que eu diria para grande conhecedor. Este é um dos melhores Merlots que se faz no Brasil. Ora, se você não tem grande experiência em vinhos, comece pelo mais simples. E depois vai evoluindo o seu gosto e vai vendo se você e o seu paladar estão exigindo um vinho melhor. Neste caso, o que quer dizer um vinho melhor? Um vinho mais caro, um vinho mais elaborado, um vinho que passou muito mais tempo em barrica, um vinho que levou muito mais tempo para chegar no mercado. Ou seja, um vinho que foi nascido e criado com muito mais atenção e com muito mais carinho. Você quer escolher por nacionalidade? Não há problema nenhum. Você pode começar com os vinhos brasileiros, pode começar com os chilenos, com os argentinos. Esses 3 vinhos da América Latina fazem grande sucesso aqui no Brasil e são realmente responsáveis por quase 75% de todo o volume de vinhos que se vende no Brasil. As regras, as básicas, sempre devem ser seguidas, como queijos maturados, para a gente comer melhor um queijo com sabor. Vinhos abertos no mínimo meia hora antes, no caso dos tintos, para respirarem, porque os vinhos, quando respiram, ficam muito mais agradáveis de se degustar do que tirar a rolha e logo passar a beber.
deixa a garrafa aberta por meia hora no ambiente onde será servido e você vai ver que esse vinho respirando fica muito mais agradável. Não é o caso dos brancos, que tem que ser aberto na hora, porque são vinhos gelados, então devem ser tomados na hora em que forem abertos. Nesta loja você tem grandes informações sobre todos os tipos de vinho que tem aqui. Mas há muitas lojas especializadas, muitos supermercados, que já têm a figura de uma pessoa que está para lhe ajudar a resolver os problemas, que é a figura do atendente de vinho, que é aquela pessoa que estudou e que pode lhe dar as dicas básicas, caso você tenha dúvida. Então vamos a uma seleção. Por exemplo, no caso aqui estão os vinhos do Chile, que há uma seleção enorme de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Carmener, e você pode encontrar por marcas, como é o caso deste aqui, os vinhos mais básicos, os reservados, até os Gran Reservas, os vinhos especiais mais envelhecidos. Depois você tem uma linha toda maior ainda, com os vinhos não só do Chile, como da Argentina, e outra linha de vinhos brancos, também do Chile, onde há Chardonnay e Sauvignon Blanc em larga quantidade. Se você gosta muito do queijo Roquefort, do Gorgonzola ou do Blue Stilton, Danish Blue, aqueles queijos azuis, né, que tem um sabor adocicado, este queijo combina perfeitamente com vinho do Porto. A coleção de vinho do Porto que você tem à disposição no mercado hoje é muito grande e você pode usufruir dela. Por exemplo, se você escolher um vinho do Porto Rubi, e com este queijo você vai fazer um dos melhores casamentos que existe na gastronomia. Essa harmonização é perfeita, mas lembre-se, é um cálice de vinho do Porto e um pedaço de queijo azul. Não vá querer comer muito queijo azul e tomar muito vinho do Porto, que depois as consequências não serão das melhores, porque este vinho tem 21 graus de álcool e ele se torna um vinho extremamente alcoolizado, diferente daqueles outros que você tomou, cujo grau vai de 12 a 13 ou até 14 no máximo. E seguindo nesta mesma linha de vinhos, caso você preparou uma sobremesa, qualquer sobremesa que você tenha combina com qualquer tipo desses vinhos adocicados que aqui estão. São os vinhos do Porto, ou mesmo o vinho Madeira, ou mesmo os vinhos de colheita tardia. Isto é para fazer o gran finale, encerrar uma boa noitada de queijos e vinhos, degustando um doce de sua preferência e uma taça de vinho do Porto. Lembre-se, para que você participe de outras festas de queijo e vinho e muitas outras em sua vida, se você for dirigir, não beba.